Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. New England Revolution em Atlanta. New England vem como favorito pelo fato de jogar em casa. É o quarto colocado jogando em casa e quarto colocado jogando na classificação geral. E o Atlanta, ele joga muito bem em casa e muito mal fora de casa. É um time que não é um bom visitante. É o 15º colocado como visitante. Acho que pode ser interessante talvez um lay, mas aqui vejo bastante valor no lay goleada do New England. Porque o Atlanta United só tem 20% dos jogos que terminaram em goleada e o New England nenhum jogo terminou em goleada, ou aplicada ou tomada. E também vale lembrar que o New England Revolution é um time que faz poucos gols no início da partida. Normalmente ele toma no início da partida, então pode ser uma entrada de bastante valor, tá? O segundo jogo do dia é o New York Red Bulls e Cincinnati. Cincinnati líder do campeonato, jogando como visitante não tão bom. E o New York Red Bulls, ele joga um pouco melhor em casa do que na classificação geral, que eu vejo valor aqui é o over 1,5 FT. E aí, se você não conhece, a gente tem aqui um painel. E aí vamos ver o Cincinnati. Como que o Cincinnati se comporta aqui? Jogando fora, o Cincinnati, ele é um time que tem uma média de gols de 2,90. Tá? Um coeficiente de variação de 0,72 nos jogos que ele joga fora, 60% ambas marcam. 70% desses jogos aí jogados fora, eles têm 70% over 1,5, então acho bastante interessante, né? 70% dos jogos over 1,5 jogando fora e nos últimos 10 tem 80%, já parece bastante interessante. O New York Red Bulls, vamos procurar aqui o New York Red Bulls, tá? New York Red Bulls aqui, jogando em casa, o New York Red Bulls tem 2,36 de média de gols, coeficiente de variação relativamente baixo, um saldo de gols aqui positivo e o ambas marcam também bastante parecido. E over 1,5, jogando em casa, também tem 73%. Esse daqui é o nosso painel interativo. E aí, se você quer ter esse PDF, o painel interativo na palma da sua mão, você também pode entrar aí no nosso grupo VIP do Telegram. Então, por isso eu acho interessante o over 1,5 FT nessa partida. E lembrando, isso aqui não é tip, tá? Isso daí é comportamento que a gente quer perseguir no live. A gente não fica dando dica, o que eu vou fazer? Não, você vai fazer a sua entrada. A gente aqui explora os dados e dá as tendências que a gente quer explorar. Pode ser que não tenha comportamento. Vamos lá, Chicago Fire e Montreal, também acho interessante aqui o lay goleada, o próprio painel está demonstrando isso e também o under 2,5 FT. O mercado precifica um jogo bastante over, só que a gente vê aqui que não são times muito over, né? Tem um coeficiente de variação relativamente alto, média de pontos do Chicago Fire em casa é baixo, média de pontos do Montreal também é baixo jogando fora, então acredito que são dois times que vão jogar um pouco mais com o freio da mão puxado nos primeiros minutos. Daqui não é para ficar o jogo inteiro, daí é para ficar nos primeiros 10, 15 minutos. Se você também não sabe o que é scalp, tem vídeo aqui no canal explicando, tá? Se você quiser tirar dúvida aqui, vamos ver o Chicago Fire aqui. Chicago Fire jogando em casa, ele é o 22º colocado, ele tem aqui uma média de gols 2,8, coeficiente de variação alto, acima de 0,50. Você vê aqui, coeficiente de variação, se ele tiver bom, ele vai estar verdinho, ou seja, abaixo de 0,35 já é um coeficiente de variação bom. O que quer dizer? Que essa média de gols ela é confiável, então o Chicago Fire ele oscila muito. Então, em casa, é um time que tem 50% só de over 2,5. Então, caso você tome um head, você não deve tomar um head tão alto, tá? E aí a gente pode ver aqui também o Montreal. O Montreal jogando fora de casa, o Montreal é o 27º colocado. E aqui é um time que normalmente é over, mas pelo saldo de gols, ó. Pelo saldo de gols é um time que toma muito. Então isso daqui pode ser um variante aqui legal, uma variável aqui legal para você não esperar muitos gols do Montreal e também não muitos do Chicago Fire, tá? E aí a gente vai para o próximo jogo, que é Nashville e Philadelphia Revolution. O Philadelphia Revolution vem como azarão, porém, 8º colocado aqui na classificação geral. O Nashville vem bem constante aqui, 3º colocado e 3º colocado. Dois times com comportamento over.
média de gols relativamente boa, coeficiente de variação não tão bom, mas um pouco mais baixo. Então, over 1,5 FT me parece interessante. 80% dos últimos 10 jogos, over 1,5, 80% dos últimos 10 do Philadelphia, também over 1,5. E a gente tem Sports Kansas e Real Salt Lake. Eu acho que o over 1,5 também pode ser interessante. 90% aqui do Kansas City e 80% do Real Salt Lake. Acho bastante legal. E aí, se a gente quiser entrar aqui no painel para dar uma olhada, né? Vamos ver o Kansas City aqui. Como é que é a Sporting Kansas City aqui? Vamos ver jogando em casa, 18º, bastante over aqui os gols, saldo de gols positivo, né? Acho bastante interessante aqui, média de gols de 2,82, aqui você consegue ver também no painel. E o Real Salt Lake, vamos ver que o Real Salt Lake, ele é um time que joga muito bem fora de casa, né? O primeiro colocado jogando como visitante e normalmente é over também, né? Tem um saldo de gol 0, faz e toma muitos gols, mas ele normalmente é over. E aqui, para quem gosta de escanteios, a gente não tem muitos dados de escanteio porque dificilmente você tem na Betfair. A gente normalmente opera na Betfair e aí a gente teria que fazer na Pinnacle. E aí, se você quer um vídeo aqui explicando como que funciona a Pinnacle é uma casa que você não é limitado, então eu acho que pode ser interessante para quem gosta aqui do mercado de escanteios. Tem um coeficiente de variação bastante interessante e pode ser um jogo interessante para escanteios também, tá? E aí a gente tem Houston Dynamo e Minnesota, também over 1,5, também 80% dos últimos 10 jogos, 90% dos últimos 10 jogos do Minnesota, uma média de gols aqui relativamente boa para o over 1,5, não muito boa para o over 2,5, coeficiente de variação aqui alto, né? É um time que oscila muito nos últimos 10 jogos, não tem oscilado tanto, né? Mas acho que o over 1,5 FT pode ser bastante interessante, porque são dois times que têm um comportamento bastante distintos, né? Mas que dão match legal. O Houston joga muito bem em casa e o Minnesota joga muito bem fora de casa, tá? A gente tem também San José e Seattle Sounders. É um confronto bem equilibrado aqui pelos últimos confrontos, né? Você vê 40% de vitória do San José, 40% de vitória do Seattle Sounders. Lei goleada, não tem muito o que fazer. O Seattle Sounders é um time que ele venceu o último jogo com bastante gols, mas é um time que normalmente toma poucos gols, é um time que tem uma defesa um pouco mais sólida, tem uma média de gols aqui de 2,90, coeficiente de variação bastante alto. Então, um time que oscila bastante. Lei goleada pode ser uma odd alta, mas para mim ele tem valor. E aí vale lembrar que o Seattle faz poucos gols no início do jogo e o San José leva poucos gols no início do jogo. E como o Seattle ele joga melhor como visitante, pode ser que o Seattle comece mandando um pouco nesse jogo aí. E aí a gente tem Los Angeles e St. Louis, under 2,5 para fazer scalp, não é para ficar entrando no jogo inteiro, porque são dois times que tem um pouco mais under do que normalmente tem na MLS e acredito que pode ser interessante uma exposição de 5, 10 minutos, né? Talvez até 15 minutos. E aí a gente tem também Vancouver, Whitecaps e Austin, over 1,5, é uma odd relativamente baixa, porém aqui o comportamento mostra muito valor e me chama a atenção aqui, ó, coeficiente de variação de 0,35, uma média de gols de 3,20. Então, se você gostou, deixa um like, se você não gostou, deixa um dislike. Se você quer receber esse PDF, esse painel interativo aí na palma da sua mão, entra no nosso grupo VIP do Telegram, tá? Forte abraço, até a próxima.